Queridos irmãos, do livro Caminho, Verdade e Vida. É um livro psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E nos coube na noite de hoje a lição de número 22. Essa lição tem um título bastante sugestivo: Que buscais? Aos irmãos que estão vindo pela primeira vez a esta casa, aos demais que já estamos vindo há algum tempo, há alguns anos, há algumas décadas, sejamos todos bem-vindos à casa de Sebastião Marte. Esse mártir do cristianismo que deu o seu testemunho de amor na seara de Jesus. Trabalhar com Jesus é algo sublime. Por isso, nós necessitamos de compreender melhor aquilo que Jesus deixou para nós. Naturalmente, ao momento em que ele esteve presente, ele disse poucas coisas, porque quem tem muito, quem é muito, não precisa falar em demasia. E Jesus é tudo. Jesus é o guia e o modelo da humanidade. Assim pergunta Kardec em O Livro dos Espíritos. É a questão 625. Haverá algum espírito que terá nascido na terra que possa servir-lhe de guia e modelo? E a resposta é Jesus. Nessa lição, que buscais, é um versículo que está em João, no capítulo 1, versículo 38. Naturalmente que antes dos 38, tem 37 passagens. Dessas 37 passagens, nós conversávamos ali com a nossa amiga Sônia, que nós fomos ao Novo Testamento, e está lá que o Evangelho de João, o Sivaldo ontem falou muito bem sobre a questão do Evangelho segundo João, o evangelista, que ele tem um diferencial. O Evangelho de João é cheio de narrativas. Tem amplas histórias. Ali no Evangelho de João são narradas as 3 festas da Páscoa, enquanto nos outros evangelhos refere-se à última Páscoa, onde Jesus foi o Cordeiro imolado em benefício da humanidade. Então, João, ele começa, o evangelho dele é considerado o evangelho dos sinais. Começa ali com a narrativa de João Batista, que falava para alguns dos seus discípulos, porque ele tinha seguidores, e o batismo era exatamente para isso. É o sinal de anuência, quando alguém se deixa batizar. Então ele estava anunciando o reino de Deus,
que o reino de Deus estava próximo e que as criaturas procurassem endireitar as veredas do Senhor. Assim como já havia dito Isaías. E dessa forma, ele falando, as pessoas concordando com o que ele dizia, elas foram se deixando batizar. E algumas, e ele dizia, eu batizo com água, mas virá aquele que batizará em nome do Espírito Santo. E Jesus se deixou batizar por João Batista, para concordar com ele que o reino dos céus havia chegado. E naquele momento, João, descrevendo para 2 dos seus discípulos, dizia que quando batizara Jesus, havia um sinal, porque Deus havia dito para ele que quando chegasse o Messias, ele enviaria o Espírito Santo. E João, o Batista, quando derramou aquela água sobre a cabeça de Jesus, ele viu que um espírito em forma de pomba descera e ficara acima da cabeça de Jesus. E ele teve certeza que ele era o Messias. E quando questionado pelos sacerdotes, pelos escribas, quem és tu? És um profeta? És Isaías? E ele dizia, não, eu sou somente uma voz que clama no deserto. Mas o Messias já está entre vós. E ele é o Cordeiro de Deus, que vai tirar os pecados do mundo. No versículo 37, mostra que João, estando ali com os 2 discípulos, e Jesus se aproximando, ele disse, eis aí o Cordeiro de Deus. E entra o versículo 38, onde está pensado aqui, Emmanuel trouxe o versículo 38, e Jesus, porque quando aqueles 2 discípulos ouviram o Batista dizer, eis o Cordeiro de Deus, os 2 começaram a seguir Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? Meus irmãos, sobre esta passagem, que buscais, Emmanuel escreve através de Chico Xavier. A vida em si é conjunto divino de experiências. Nós vamos ler toda a lição, é uma lição curtinha, para que não percamos aqui nenhuma palavra. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos. No jogo inferior dos interesses egoísticos, os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência
uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém esqueça a verdade de que o Cristo se encontra no portal de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscais? E aí fizemos nós esse questionamento para nós próprios. Que buscamos nós na casa de Sebastião Marte? O que viemos aqui fazer? O que procuramos aqui encontrar? Viana de Carvalho afirmou certa feita que o centro espírita é uma casa de múltiplas funções. É uma escola, é um hospital, cujo hospital tem um pronto socorro espiritual para as emergências. É também uma oficina de trabalho. E, ao mesmo tempo, a casa espírita é como se fora um colo de mãe. Quem teve um colo de mãe sabe como é benéfico esse colo, como esse colo é confortador, como esse colo nos aquece, nos fortalece, nos enche de confiança, de ternura, de carinho. Então, uma casa espírita que naturalmente conta com os benfeitores espirituais, que quase ninguém os vê, mas sentimos a presença benéfica desses irmãos ao adentrar um espaço como esse. Mas os benfeitores contam conosco que aqui nos colocamos na condição de trabalhadores da casa, para oferecer essas condições. Porque uma casa espírita não é mais uma casa, não é mais um templo de pedra. Tem que ser a escola, o hospital, o pronto-socorro, a oficina de trabalho e o colo de mãe. Mas o colo de mãe, muitas vezes, também nós recebemos algumas palmadas. Chamamentos. Então, nos perguntando o que nós estamos fazendo na casa de Sebastião Marte. O que nos trouxe a esta casa? Porque Jesus, aqui conforme diz Emmanuel, que nos templos religiosos do mundo inteiro, do planeta Terra, ali no portal, à entrada, todos os que entram, Jesus pergunta com muito interesse: que buscais? Porque se viemos aqui para encontrar as soluções para uma mediunidade que eclodiu, e de repente estamos vendo irmãos, ouvindo algumas coisas,
eu tenho que ir no centro espírita porque eu quero me livrar disso. A mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. Allan Kardec diz que em maior ou menor grau, todas as criaturas humanas possuem mediunidade. Algumas pessoas de forma bastante ostensiva, outras pessoas intuitivamente, outras uma leve sensibilidade. E raros são aqueles que, como Chico Xavier, via, ouvia, conversava, abraçava a sua mãe desencarnada, como se ele estivesse abraçando alguém aqui de carne. Então, imaginemos nós, uma criança de 5 anos, aconchegando-se à sua mãe e recebendo dela os melhores conselhos. Conselhos de paciência, de tolerância, de obediência. Emmanuel diz que quem aspira à liberdade há que, de fato, se submeter aos desígnios supremos. E desígnio supremo é algo que vem de Deus para nós. Muitas vezes é uma prova difícil, é um parente perturbado, é um amigo que nos traiu, porque aquele que se diz traído, antes da traição, houve amor nesses relacionamentos. Então, o que viemos aqui buscar? O que é que nós estamos querendo encontrar aqui na casa de Sebastião Marte? Eu vim aqui buscar uma terapia, uma oportunidade de trabalho, de estudo, de aprendizagem. Talvez não tanto, né? A gente não gosta muito de estudar. Nós gostamos muito da coisa rápida, instantânea. Eu quero passar num trabalho forte, que me tire todos os obsessores. Existe, de fato, um obsessor terrível para cada um de nós. Ele não está fora de nós. Esse obsessor somos nós mesmos. É portas adentro da intimidade particular e pessoal de cada um que nós poderemos encontrar Deus. Onde está escrita a lei de Deus? Questão 621 de O Livro dos Espíritos. E a resposta: na consciência. Então, dentro de cada um de nós, Deus está. Nós temos um DNA espiritual. Somos filhos de Deus. O DNA biológico é dessa personalidade, é desse corpo de carne de agora. Mas nós já tivemos corpos anteriores a este. E teremos outros corpos no futuro, certamente. Porque o que nos encanta mais nessa doutrina de amor é o nascer de novo que Jesus esclarece em Nicodemos. Para encontrar o reino dos céus, é necessário nascer de novo. Nicodemos se perturbou, não entendeu o recado, e ele disse: mas como? Eu, sendo adulto, como voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus responde com uma outra pergunta: és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Porque quem era iniciado nos estudos do judaísmo sabia. Não diziam reencarnação, mas falava de ressurreição. Mas eles sabiam das múltiplas vidas. Eles tinham esse conhecimento.
E eis que vem a doutrina espírita, conforme Jesus havia prometido naquela noite mesmo. Quando o doutor da lei havia saído confuso, perturbado, João, que estava por ali, e Filipe perguntaram: mas mestre, o que significa nascer de novo? E aí Jesus falou sem meias palavras. Eles ficaram encantados e pediram: mestre, por que amanhã no Sermão do Monte o Senhor não coloca esta verdade? Mas como poderia eu falar destas coisas? Se um doutor da lei saiu daqui confuso e perturbado, mas um dia eu pedirei ao Pai, e em meu nome Ele enviará outro Consolador. E eis que através das vozes dos Espíritos, Jesus está de novo conosco. Por isso, nós precisamos saber o que estamos buscando. E muitas vezes não sabemos. Nem é porque não nos interessamos, é porque não sabemos de fato o que é que nós estamos querendo. Também Kardec perguntando, é a questão 919. Allan Kardec pergunta para o Espírito de Verdade: qual é o meio prático mais eficaz que o ser humano tem para combater o mal e avançar mais depressa na jornada evolutiva? E o Espírito da Verdade diz: já vos disse um sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. Allan Kardec faz uma outra pergunta, é a 919, letra A. Reconhecemos o valor desta máxima, mas eis aí a grande dificuldade. Como fazer para nos conhecer? E quem responde é Santo Agostinho. Numa resposta muito longa, ele começa dizendo: fazei o que eu fazia quando estava encarnado. Ao final de cada dia, antes de dormir, eu repassava mentalmente o que eu havia feito durante aquele dia. As coisas boas, eu procurava sempre repetir. Mas se eu tinha magoado alguém, se eu tinha sido grosseiro, se eu tinha tirado alguma coisa de alguém, eu procurava o corretivo para mim mesmo. E eu cuidava sempre de fazer esse exame, como se eu estivesse com um bisturi, indo fundo nos questionamentos de mim para comigo. O que eu fiz de mal ao meu próximo. E ao final daquela jornada, ele saiu vitorioso. Então é só pegarmos o Livro dos Espíritos, vai estar lá a questão 919 e a pergunta seguinte, 919, letra A. Santo Agostinho falando o que ele fez para conhecer-se, porque muitas vezes não nos conhecemos. Nós queremos conhecer o outro, os outros, mas a nós mesmos, a gente quase não se conhece. Então nós colocamos aqui, que buscamos na casa espírita, porque o título da lição é Que buscais? Que desejamos dos espíritos superiores? Que eles resolvam os nossos problemas, traga paz, harmonia para os nossos lares, para as nossas vidas. Queremos trabalhar, de fato, na casa espírita, ou nós queremos dar trabalho para os encarnados e desencarnados?
Nós queremos servir ou sermos servidos, bajulados, paparicados? Porque se alguém passa por nós e a gente cumprimentou e a pessoa, às vezes, por não ter ouvido, ou por estar com a cabeça numa outra preocupação, nós já ficamos melindrados. Por que fulano não me respondeu? Então, esses questionamentos nós temos que fazer para nós próprios. Estamos em busca de aprendizado? Se não queremos estudar, certamente o aprendizado não é o foco, não é o mote de nós estarmos aqui. Estamos buscando melhoria interior de verdade? Meus irmãos, muitas vezes aquela questão, queremos trabalhar ou dar trabalho? Aconteceu aqui conosco, isso no século passado, no ESD, tinha um jovem que vinha sempre às palestras públicas. Eu sempre estava convidando as pessoas para, no sábado, fazermos o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que, a propósito, no próximo sábado, às 19 horas, nós estaremos aqui apresentando a 27ª Mostra de Música do Centro Espírita Sebastião O Marte. Então, aquele jovem rapaz, devia ter uns 20 e poucos anos, ele falou: Neiva, na verdade, até eu gostaria de fazer o ESD, mas não para isso. Eu queria, como é que a gente faz para ser instrutor do ESD? Falei: rapaz, para você ser instrutor do ESD, você tem que fazer o ESD. Você há que entrar no início, fazer o curso e ao final, se você estiver disposto, nós temos aqui um curso, sim, de preparação de instrutores. Ele disse: e agora não deu certo, porque eu quero ser instrutor, eu sou uma pessoa muito estudada, eu leio bastante, eu tenho boas dinâmicas. Eu falei: mas aqui no ESD, para ser instrutor, em primeiro lugar, você precisa fazer o ESD. Você já fez o ESD em alguma casa? Não. Eu não preciso. Falei: então você também não precisa de ser instrutor. Porque para ser instrutor, primeiro é preciso, é a mesma coisa, eu quero ser professor e não quero estudar. Antes de ser professor, você tem que ser aluno. Na casa espírita não tem professor, o mestre aqui é Jesus. E a doutrina espírita que nos traz Jesus de novo, para que nós possamos estar fazendo esse aprendizado íntimo. E nem estamos falando também de estudos, de a pessoa precisar de estudar em demasia. Aqui o que vale é o coração. Contou-nos certa feita Ariston, que Chico Xavier, no contato com o seu amigo e um parceiro de psicografia, um médium excelente, no sentido das faculdades mediúnicas, tanto é que André Luiz psicografou algumas obras através dos dois médiuns, um sem saber o que o outro estava fazendo. Então, nós dizemos que uma pessoa dessa, Valdo Vieira, um grande conhecedor, um médico, com uma faculdade mediúnica brilhante. Mas o Chico ficou um tanto triste, porque nos centros de força, a mente, aqui na área da cabeça, era uma luz muito intensa, mas na área do coração
era aquela coisa embaçada. E ele dizia que se preocupava com o amigo Valdo Vieira. E nós vemos que o Valdo foi extraordinário. Por um tempo, aí ele se entediou da doutrina espírita e andou falando algumas coisas que depois não condizia com a tarefa que ele tinha como espírita. Mas, amigos, o nosso caso aqui é conosco mesmo. O que nós estamos buscando? Aqui na casa de Sebastião Marte, quem vem, quem está vindo pelas primeiras vezes, porque todos nós aqui estamos em tratamento, sem dúvida nenhuma. Mesmo quando já fazemos parte de uma sala mediúnica, como médiuns, todos estamos em tratamento. Todos carecemos de compreender e sermos compreendidos, como dizia Francisco de Assis. Todos nós requeremos amor, mas também temos que doar amor. Todos nós necessitamos de respirar a atmosfera espiritual da casa de Sebastião Marte. É uma casa um tanto diferente. Nós já estamos aqui há algum tempo, desde 79, e ainda muitas coisas aqui nos surpreendem. Então é preciso que nós respiremos na atmosfera da casa. E se queremos trabalhar nela, nos ofereçamos com humildade, porque André Luiz, no mundo espiritual, atendido em nosso lar, e já se sentindo fortalecido, ele foi falar com Clarencio, porque o desejo dele era oferecer-se como médico, de vez que ele tinha sido um grande médico aqui no planeta Terra. Mas a entrevista era aos pares. Uma senhora, primeiro sendo entrevistada, queria ajudar os filhos, e o mentor espiritual perguntava para ela qual era o recurso que ela dispunha de bônus hora de trabalho. E ela dizia-se impossibilitada, porque em cada lugar que ela ia trabalhar era muito difícil. Ele disse: minha irmã, então, por hora, você não pode fazer o que você deseja. Trabalhe um pouco mais. Chegada a vez de André Luiz, ele voltando-se para dentro dele, ele disse: eu gostaria de fazer qualquer coisa. Mas o mentor disse: não. Você gostaria de exercer a medicina, né, meu filho? Mas a medicina espiritual é bem diferente da medicina da terra. Você tem um grande campo de trabalho. E o início do trabalho de André Luiz, um grande sanitarista aqui no mundo físico, lá no plano espiritual, no nosso lar, ele foi trabalhar nas câmaras de retificação, limpando vômitos, limpando o chão. Então começou ali das atividades de limpeza. Que buscais? Que estamos buscando? Que Jesus nos ampare, nos apoie, nos fortaleça nessa busca do bem, da luz, da verdade. Muita paz.